Pois é, pessoal, estamos aqui com o Canarinho. E quando a gente lembra do Case, sem dúvida que a gente lembra no Canarinho. E o Canarinho vai contar a história, desde que ele sabe, né, do Clube Atlético Sorocabana Itapetininga. Pois é, Canarinho. Dizem, né, que o Case iniciou na Virgílio de Resende. O que você tem que falar a respeito do Case na Virgílio de Resende? O Case na rua Virgílio de Resende, ele foi o primeiro campo oficial do Case, do Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga, numa imensa área que a família Salem comprou, uma quadra muito grande, na Virgílio Resende, com a Francisco Valho, fazendo fundo com a Domingo José Vieira, e a entrada do campo do futebol deste Case, do Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga, era pela rua Capitão José Leme, que era a entrada do campo, e tinha um vestiáriozinho muito pequeno, ali bem no canto da Virgílio, com a Capitão José Leme, era o vestiário. E eu me lembro tão bem que tinha enormes paineiras lá. Eu era menino e eu ia com dois ferroviários que eram vizinhos da minha mãe, e a minha mãe permitia que eu ia junto com eles, até assistir algum treino, assistir alguns jogos do Case. Era bem menino que eu era, mas eu me lembro. Inclusive eu me lembro, por exemplo, de partidas do Case com a Associação Atlética Itapetininga, que era o derby da cidade, uma rivalidade muito grande. E eu me lembro também que um time da nossa região, que quando eu jogava com o Case aí também, era jogo também de bastante rivalidade, o Ipiranga de Capão Bonito também. E uma partida que eu guardo bem na memória, eu era já um pouco mais grandinho assim, quando um filho de ferroviário que foi embora para Santos, de nome Hugo Escanavaca, ele se formou e foi embora para Santos. E ele trouxe lá de Santos para Itapetininga um time de futebol muito lindo, um time muito vistoso, tanto bem uniformizado como um time bom, de nome Associação Atlética Anchieta. Foi um jogo de futebol muito movimentado e eu não me esqueço de um detalhe naquela partida. As traves naquela época não eram roliças, as traves eram de vigotas, eram quadradas, de quina. E o nosso ponto esquerda tinha uma bomba no pé, que era o Aleixo era o nosso ponto esquerda. Inclusive o Aleixo aqui da nossa região, aqui da Campina do Monte Alegre. Antes não era Campina do Monte Alegre, era outro nome que falava, Campininha das Aranhas, que falava no passado. E ele veio de lá para jogar para o Case, e naquela tarde ele bateu uma falta com tanta força, mas com tanta força, que o goleiro visitante do Clube Atlético Anchieta, ao esparmar a bola, ele prensou a mão na trave e ele quebrou uns dedos da mão, precisou ser substituído. Daí veja a potência do chute que ele tinha. Eu me lembro desse detalhe, um jogo lindo que eu assisti. O ano dessa época aí, mais ou menos, qual que era o ano? Olha, eu sou nascido em 1939, em 39. Quando eu ia lá ver essas partidas do Case, era bem no finalzinho dos anos 40, ali quase chegando mais ou menos em 1950, 49 para 50. Foi daí que depois o Case, então, conseguiu, junto ao governo do estado, né, a doação daquela imensa área na Padre Albuquerque, onde depois eles construíram aquilo que era para ser um dos estádios mais lindos da região sul do estado de São Paulo. Era não, porque a frente é muito bonita, né? A frente é muito bonita, o estádio ele foi toda fechada com alambrado, gramado muito bom, com pista de atletismo, tudo. Só que não houve assim uma sequência, mas a gente tinha, que eu me lembro quantas e quantas vezes, aí eu já como jogador do Case, né, que eu fui lá para o Case com 17 anos de idade, quase completando 18 anos, o Case deixou de trazer jogadores de São Paulo e passou a utilizar jogadores assim já da Vargem Itapetiningana. De uma só vez, o Case levou 7 jogadores do São Paulinho. Desses 7 que foram para São Paulinho, eu fui um deles, acabei ficando lá. E a gente tem uma lembrança assim, inclusive
nós tínhamos na época lá uma arquibancada de 100 metros de comprimento, aquela arquibancada do lado de trás ali. Esse é o Campo Novo, né? O Campo Novo, o Campo Novo. Relembrando um pouquinho o campo da Virgílio de Resende, era cobrado o ingresso para o pessoal? Como que era feito a torcida? Como que era? A força maior de torcedores, por certo que era de Ferroviários, mas pela localização ali, também torcedores, também estudantes, torcedores também da cidade, eles também se dirigiam lá e assistiam. Eu como era garoto, eu entrava junto com esses dois diretores do CASE. Mas cobrava o ingresso? Por certo era cobrado, porque inclusive o porteiro era vizinho da casa de minha mãe. O nome dele era Seu Bento Tavares, trabalhava nos armazéns de carga da Sorocabana, tinha porteiro. A partir da hora que tinha porteiro, porque com certeza o ingressozinho era pago para assistir. A gente ouve falar muito do campo do CASE da Virgílio de Resende, e era gramado? Não era. O campo, para você ter uma ideia, vamos dizer que ele se assemelhava, por exemplo, ao campo do Aparecida. Era um campo de terra batida, as traves não eram roliças, já tinha rede. Só que tinha um detalhe que já deixava o campo de futebol um pouco mais bonitinho, porque o campo, ao redor do campo inteirinho, ele era fechado com cerquinhas de madeira. Na linguagem popular, uns falavam cerquinha de madeira, outros falavam gradinha de balaústre, mas era uma coisa muito bem feita, sabe? Tudo na mesma alturinha, 1 metro mais ou menos de altura. Era para que o torcedor não se aproximasse dos jogadores. E tinha arquibancada? Como que era? Não tinha arquibancada, não tinha acomodação. Os torcedores assistiam os jogos em pé. E aqui em Itapetininga tinha o CASE, a associação, tinha mais algum outro time que enfrentava o CASE na época? Os dois times principais de Itapetininga era, em primeiro, a Associação Atlética Itapetininga, que foi fundada em 1931, né? Certo. A associação foi fundada no dia 11 de agosto de 1931, que se encontra até hoje no mesmo local, só que viraram a posição do gramado, né? Também lá já era um campo gramado, também no começo também era com cerquinha de madeira, mas ela já tinha 2 arquibancadas nas laterais, depois no centro tinha um vestiário pequeno embaixo para o clube local e para os visitantes, e na parte de cima, o que era muito bonito, na parte de cima tinha uma espécie de tribuna de honra, na onde ficavam assim as autoridades, aqueles associados assim que mais contribuíam para a manutenção do clube. Até interessante de se ver. Eu até tenho um recorte de jornal aí que aparece bem assim arquibancada, as 2 arquibancadas laterais, e aparece a chamada tribuna de honra, onde ficavam mais as autoridades. Tinha inclusive a escadinha assim pelas 2 laterais para você sentar. Agora, e as 2 arquibancadas laterais e a tribuna de honra eram cobertas. Então seria o CASE, Associação Clube Amadores, no caso? Amadores. E daí tinha o futebol varziano à parte? O clube varziano organizado na cidade de Itapetininga, o mais antigo é o Aparecida, que é de 1947. Agora, é claro que antes tinha aqueles clubes que formava, começava, parava, e daí o que me vem na lembrança, porque eu comecei muito novo na várzea, aqui em Itapetininga, tinha aqueles clubes assim mais tradicionais assim, e esse eu não posso precisar para você a data da fundação. Do São Paulinho eu tenho a data da fundação, porque eu participei na fundação. Até um fato pitoresco, né? O São Paulinho começou com uma bola de capotão e a bola era minha. Eu era o dono da bola, mas interessante. Não fiz parte na ata da fundação, né? Mas eu era o dono da bola. Então o São Paulinho foi fundado no dia 7 de setembro de 1951. E eu me lembro, tinha o Aparecida, que era o mais velho, São Paulinho, o que já existia aqui também, o Olaria, nós tínhamos também depois Vila Santana, um clube também antigo, tradicional, muito bom também, era o Vila Nova também, um time muito bom,
E um time também muito forte, também bom, que também tinha um uniforme vermelho bem vistoso, era o América de Vila Rio Branco. O campo do América, para você ter uma ideia, ele ficava no meio e ao redor assim, do campo era a plantação de eucaliptos, mais ou menos onde hoje se encontra a Vila Carolina, ali fazendo frente com a casa da criança e com o lar dos velhinhos. Ali era o campo do América Futebol Clube. E outros clubes que depois iam surgindo, desaparecendo, alguns da parte central da cidade, outros da periferia, começava, parava. E existiu também aqui em Itapetininga um time de futebol muito tradicional, mas muito tradicional. Praticamente esse time era formado quase que só por ferroviários. Por que só por ferroviários? Dada a proximidade com as oficinas de locomotiva. Eu não sei por que razão eles não falavam oficina, falavam depósito, né? Até o seu pai trabalhou lá. Tradição, depósito. Tradição era depósito. Onde que você trabalha? Trabalho no depósito. E a oficina correta, né? E foi correto. Inclusive, muitos dos artífices eram formados na escola dela, né? A escola de artífice, né? E era o time que hoje, esse time, ele ficou muito tempo num campo, o campo era grande, muito grande o campo, metade gramado, metade de terra, não era lá muito bem cuidado, mas era grande, o terreno era bem nivelado, é ali na rua Pedro Nunes de Melo, quase fazendo frente com o Bar do Ficão, ali era o Vila Aurora, um clube tradicional, que eu tenho foto do Vila Aurora, e que depois, o Vila Aurora, depois, eu não sei se houve algum acordo ou não houve algum acordo, o Lázaro Monte conhece muito bem essa história. Depois se tornou um time muito forte também que existiu aqui, que inclusive treinava contra o Case e dava treino dificílimo. O time do Tração, né? Nossa. Que era formado só por ferroviários lá das oficinas. O Tração Esporte Clube. Esse mais ou menos que me veio na lembrança, assim. Voltando na época do Case e da Virgílio de Resende, existia campeonato? Como que fazia? Ou era só jogos amistosos? Existia, o que me vem na lembrança depois, o chamado Campeonato Amador do Estado, o Campeonato Amador do Estado. Então ali, os dois clubes de Itapetininga, Case, associação, né? E já existia também, mas não me vem na lembrança assim de campeonato oficial. Aí, por exemplo, nós tínhamos, uma equipe que depois ele incorporou no Campeonato Amador do Estado, que esse eu me lembro. O time do Campino do Monte Alegre, o time de São Miguel Arcanjo, né? Esses me vêm na lembrança que eles disputavam o campeonato. E uma época, por exemplo, que Itapetininga era um setor, e tinha depois aquele setor que pegava os três tradicionais ali da Tatuí, né? Tatuí tinha o 11 de agosto, o São Martinho, que era o clube da indústria, e tinha lá em cima um time briguento, que era difícil terminar jogo lá, no alto do Santa Cruz, o campo do Santa Cruz. Os três times de Tatuí. Esse é no tempo do Case da Virgílio de Resende. E é claro, não esquecendo nunca que o adversário tradicional e muito forte quando vinha jogar aqui, era o Ipiranga de Capão Bonito. Conta a história que tinha muitas torcedoras que usavam a sombrinha para entrar no campo, lá é verdade isso aí? Isso aí eu me lembro, sim, inclusive a gente pode até falar o nome, porque aí não deprime ninguém, não ofende ninguém, era torcedoras assim, eram esposas de ferroviários, e a mais famosa de tudo, era a dona Geni Lopes, que ela era esposa, que por sinal foi um ferroviário que mais trabalhou na vida do Case, um senhor, pessoa maravilhosa, que ele cuidava daquele vestiário do Case lá junto com o seu Libânio, era o seu Joaquim Lopes. A dona Geni, cada jogo era uma sombrinha mesmo. O jogador adversário passava correndo rente da gradinha, e ele que se não passasse perto da gradinha, porque senão a sombrinha vinha na cabeça mesmo. Faz parte da história, né? Faz parte, Itapetininga inteiro sabe. E o torcedor símbolo do Case,
era o velho Romão, né? O seu Romão Camargo, que inclusive ele tinha um megafone, né? Então ele fazia aquele barulhão na torcida lá, agitando a torcida, chamando os jogadores, pedindo empenho para os jogadores, comemorando o gol. Seu Romão de Camargo, que por sinal ele acabou se tornando, era uma espécie, depois ele foi uma espécie, por exemplo, de chefe de trem do chamado operarinho. O que é operarinho para quem não sabe? Aquele trenzinho de um carro só que fazia ligação entre a estação e na linguagem popular ao depósito lá, que são as oficinas, né? Então esse trenzinho circulava o dia todo, trazia pessoal aqui para o centro, levava do centro lá para a vila, crianças que vinham na escola, e ele era uma espécie de chefe que cuidava do trenzinho e cuidava da segurança das pessoas, das crianças, e nos locais de desembarque, porque o operarinho tinha 3 pontos de desembarque, né? Tinha uma parada ali nas proximidades de Vila Arruda, depois ele tinha uma outra parada aqui, numa passagem também que ficou com o nome tradicional também, onde as senhoras levavam o almoço para ir lá para as oficinas. Eles chamavam, cada local tinha um nome, ali eles chamavam, é aqui na rua Mazarino, para descer ali para a Vila Orestes. Eles chamavam ali, lá onde vai indo? Vou pegar o operário na passagem do Inhurias. Ficou como passagem do Inhurias, né? A rádio PRD9 na época participava dos jogos do CASE, aí tinha narração, como que funcionava ou não tinha nada? Eu me lembro de uma transmissão, da difusora de Itapetininga. Naquele tempo não era difusora, era PRD9. Isso. Que eles fizeram lá no Campo Novo do CASE. Inclusive as pessoas às vezes fazem assim, por que aquela parte elevada lá na frente, aquela parte elevada, né? Na nossa linguagem, aquele segundo andar lá. Primeiro, acho que deixou bonita a frente do estádio. Sim. Mas segundo o que você comenta, diz que ali parece que foi feito especialmente para que as pessoas de imprensa tivessem uma visão melhor do jogo, inclusive para comentários, para transmitir ou para escrever sobre o jogo. É o que você comenta, não posso afirmar com toda a precisão. Eu acho que aí a pessoa mais qualificada para poder dar uma definição sobre isso, seria hoje o nosso companheiro, né, o Carlos José, né, que a vida toda trabalhou na emissora e ele transmitiu, comentou muitas partidas. Eu me lembro de uma pessoa que transmitiu um jogo lá, que foi funcionário, hoje já de saudosa memória, o Luiz de Campos. O Luiz de Campos transmitia muito bem o jogo, e ele transmitia um jogo do CASE lá daquela parte alta do estádio lá, né? Tá certo, agora vamos da história do Canarinho com o CASE, que você passou a participar do CASE no Estádio Novo ou também na Virgílio de Resende, como jogador? Na Virgílio Resende. Só torcia. Eu era menino. Eu ia lá porque minha mãe permitia que eu fosse até lá, porque eu ia acompanhado de 2 senhores que eram vizinhos da casa da minha mãe. Que eu nasci, fui criado ali na rua João Roberto de Camargo, e a João Roberto de Camargo tinha 20 residências. Dessas 20 residências, tinha 17 famílias de ferroviário e só 3 famílias que não eram ferroviárias. Então eu ia junto com eles para ver treino e ver jogo. Agora, no Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga mesmo, que eu me tornei sócio do CASE muito novo, eu era sócio do CASE muito novo. Eu jogava no São Paulinho e já era sócio do CASE. O cobrador era um maquinista, ele vinha de bicicleta para receber, vinha com o recibinho, destacava, a gente pagava. Até eu não me recordo o nome dele, mas inclusive ele tem um filho dele que já é falecido, que foi promotor de justiça, o Dr. Rubens. O nome dele era Seu Dengo, um maquinista que era o cobrador do CASE. Aí depois eu passei a jogar no São Paulinho com 14 anos de idade, e quando estava quase completando 18 anos, passando um pouco de 17 anos, né? Aí que o CASE já não deixou de trazer aqueles jogadores de São Paulo que ficavam morando ali na pensão Santo Antônio, né? O clube pagava todas as despesas, eram amadores, mas viviam como profissionais, viviam de jogar futebol. Que ano mais ou menos isso aí?
que eu cheguei lá no CASE foi em 57, mas o auge do esquadrão do CASE mesmo, que jogou contra o Palmeiras, jogou contra o time de Bauru aqui, que inclusive nessa partida contra o time de Bauru, eles levaram o nosso centroavante, o Clóvis, né? Que foi um grande centroavante, né? E então naquela época foi o time para mim foi o time de 53. 53, 54 foi a força do CASE no Amador. Você lembra a escalação ou não do time? Eu me lembro que eu jogava o Abrame, já era o goleiro, o lateral direito era o Lapa, um sorocabano, família de libanês. Depois o Lapa se tornou treinador de futebol no CASE, foi treinador de futebol no Olímpia, do Paraguai. O nosso central era Orlandão, ali tinha Nelsinho, tinha Alfredinho, tinha o Nico, o ataque do CASE tinha Arlindinho, aí depois já passou, numa época depois passou a ter Edgar, Escobar, Clóvis, Bahia, Ioiô, e um grande ponteiro esquerdo que jogava do lado esquerdo ali, um sorocabano que veio para Itapetininga, se apaixonou pelo CASE e se apaixonou também por uma jovem daqui, acabou casando com ela, da família Lembo, o Liceu. Inclusive eu prestei uma homenagem para ele quando o Liceu faleceu. Quando o Liceu faleceu, eles me comunicaram e eu peguei uma foto do CASE, fiz um breve histórico, até eu tenho recorte, que eu guardei recorte do jornal, e a Folha de Itapetininga, o Carlos José fez uma homenagem ao Liceu, que foi um grande jogador. E lá atrás nós tivemos também Arlindinho, Nelson Costa Pinto, Zé Olívio, aqueles 3 irmãos também que foram famosos no CASE, né? Os 3 irmãos, o Paulão, o Carlitão e o Nico, né? E o Paulão e o Carlitão fizeram carreira no futebol. Jogaram na Ferroviária de Botucatu, eles também jogaram em 1954. Eles jogaram no Clube Atlético Monte Alegre do Paraná. Aquela época chamava-se Monte Alegre, né? É onde tem aquela grande empresa de papel e celulose, dizem que é a maior da América Latina, ou era, da família Clabin, né? Então o Monte Alegre montou um verdadeiro esquadrão de futebol e o Carlitão com o Paulão jogaram nesse time. Inclusive eu tenho até um livro aqui em casa, eu tenho fotos, tudo. E se eles tivessem permanecido no Clube Atlético Monte Alegre, eles teriam sido o primeiro clube do interior a ser campeão paranaense, Clube Atlético Monte Alegre. Mas eles deixaram o Monte Alegre e aí eles foram para a Ferroviária de Assis. Eles jogaram na Ferroviária de Assis. Só que na Ferroviária de Assis aí já jogou Paulão, o Carlitão, e daí foi o Aleixo para lá também. Até eu gostaria tanto, mas como eu gostaria de ter uma foto. Ter uma foto da Ferroviária de Assis, que tem o Paulão, o Carlitão e o Aleixo jogando junto. Porque o treinador dele